e tal, conforme eu combinado já com vocês. Beleza? Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos só recordar rapidinho o que aconteceu lá na Revolução Cubana. Primeiro tópico importante. A Revolução Cubana, deixa eu só colocar uma luzinha aqui. A Revolução Cubana, ela não é uma revolução socialista já de cara. O Partido Socialista Popular, o Partido Cubano Comunista, ele só aderiu ao Fidel Castro nos últimos meses de 58, ou seja, poucos meses antes da tomada do poder. Até porque havia uma orientação internacional lá da União Soviética de que os países socialistas no mundo não tentassem golpes de Estado, não fizessem golpes de Estado. Opa, desculpa aí pelo barulho. Como assim não fizesse golpe de Estado, se essa é a característica do comunismo, de tomar o poder? Calma lá, né, pessoal? Houve, assim, no 20º Congresso Continental, né, o 20º Congresso da Internacional Comunista para a América Latina, havia uma orientação do Partido Comunista Soviético de que evitasse golpes de Estado, rebeliões, guerrilhas, e tentassem os socialistas chegar ao poder através das eleições. Isso mesmo, através de eleições. E por que isso aconteceu, né? Porque nos anos 50, bem na época da Revolução Cubana, um tal de Stalin havia morrido, saído do poder, e seu sucessor na União Soviética, chamado Nikita Khrushchev, ele resolveu denunciar os crimes cometidos pelo stalinismo. Até porque muitos dos crimes eram notórios lá na União Soviética. Então, para tentar ganhar o apoio de muitos soviéticos ainda, o governo Khrushchev abriu o jogo e falou: olha, os crimes do Stalin são imperdoáveis. Esses crimes do stalinismo não podem ser perdoados. Precisamos, né, denunciar para evitar que isso volte a ocorrer. E dentro dessa ótica, né, de um socialismo mais paz e amor da União Soviética, mais democrático, o Nikita Khrushchev também orientou que não houvesse movimentos de rebelião para a tomada do poder. Isso explica por que os comunistas de Cuba, o Partido Socialista Popular, que era o Partido Socialista Cubano, não aderiu de pronto ao Fidel Castro. Foi só nos últimos meses de 58, ou seja, poucos meses antes do Fidel Castro tomar o poder. Quem de fato apoiou Fidel Castro no poder, a chegar ao poder, e foi assim um apoiador desde o início, foi um partido chamado Partido Ortodoxo. Esse Partido Ortodoxo cubano não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? O Partido Ortodoxo cubano é um partido político que era nacionalista, com muito apoio dos militares, né, que tinha uma perspectiva de se livrar da influência norte-americana. Esse partido foi um apoiador, né, mais longevo do Fidel Castro e dos outros guerrilheiros. Com a tomada do poder, a gente viu que daí tem um segundo tópico, que é quando Cuba torna-se alinhada com os soviéticos. O que promove isso é uma tentativa de invasão feita pelos Estados Unidos, com cubanos apoiados e treinados pela CIA na Baía de Girón, ou também chamada Baía dos Porcos. Foi aí que os cubanos se alinharam à União Soviética. E aí tem um aspecto, né, que é curioso da história cubana, que sempre as pessoas vão mencionar com você, e qualquer aula de história precisa citar, que é a história do Che Guevara. Aí atrás você vê, né, uma homenagem ao Che Guevara num prédio em Cuba. O Che Guevara, ele não era cubano, era argentino. Ele participou, né, da Revolução Cubana, porque conheceu o Fidel Castro quando ele estava no México ainda, no exílio. Aí eles vão clandestinamente para Cuba, inauguram a rebelião, né, a guerrilha na Sierra Maestra, e o Che Guevara chega a participar do governo. O Che Guevara, ele já não concordava mais com a União Soviética quanto a uma postura. A União Soviética queria essa coisa da socialismo com liberdade, falava em via democrática, e o Che Guevara ele já não via mais essa forma de luta como a correta. Para o Che Guevara, a luta deveria ser internacional e uma luta armada, que não haveria como chegar ao poder pela via democrática, que é alguma coisa mais próxima do que o Karl Marx havia escrito realmente no século XIX. Tanto que o Che,
quando vê o alinhamento total com a União Soviética, ele já não gosta, ele já fica meio reticente. Por quê? Porque a União Soviética tinha, né, aquela visão mais de alinhamento, né, ideológico, político, uma coisa mais engessada. E o Che, ele achava que cada socialismo tinha que acontecer em cada país do mundo simultaneamente. O Che Guevara chega aí para a União Soviética, é recebido com pompa e circunstância, mas o divisor de águas que faz o Che Guevara se afastar de Cuba foi quando da crise dos mísseis em Cuba. Você sabe que os soviéticos, eles compravam todo o açúcar cubano e vendiam petróleo para ser refinado em Cuba. Essa associação com a União Soviética, sim, rendeu muitos frutos, né, muito ganho econômico para Cuba, mas ao mesmo tempo fez de Cuba um país satélite dos soviéticos, que era justamente o que o Che Guevara não aceitava. Tanto que, quando aconteceu a crise dos mísseis, olha só, os soviéticos convencem os cubanos a colocar mísseis na ilha, apontados para Washington. Era uma espécie de resposta ao que os Estados Unidos fizeram na Turquia, quando instalaram mísseis na Turquia, apontados para Moscou. Então, agora era uma devolução. E aí o governo dos Estados Unidos, né, descobre esses mísseis em Cuba, isso dá origem, né, à crise dos mísseis em Cuba. Enquanto isso estava pegando no mundo, nós aqui estávamos cantando uma marchinha de carnaval chamada Quero Ver Cuba Lançar, né, porque brasileiro gosta mesmo de zoar com tudo, né? E aí o mundo em polvorosa, numa expectativa de uma terceira guerra mundial, União Soviética e Estados Unidos, né, conversam, trocam umas ideias e resolvem, portanto, que os mísseis de Cuba seriam retirados pelos soviéticos, em contrapartida, os mísseis na Turquia seriam retirados pelos norte-americanos. Só um detalhe nessa negociação aí feita pelo Kennedy, né, e pelo governo Khrushchev lá na União Soviética. Esqueceram de avisar os cubanos. Ou seja, os cubanos ficaram ali vendidos nessa história, né? Ficaram vendidos no esquema. Pô, botaram os mísseis aqui com nossa autorização e tiraram sem nossa autorização. Isso foi o limite para o Che Guevara. A partir daí, ele já não apoia mais, né? Não é mais ligado ao governo cubano, daí ele vai para a África, vai lutar no Sudão, vai promover revoluções por lá, ele volta para a América Latina, até que foi capturado e executado em 1967, no interior da Bolívia. Inclusive, né, nessa época que ele estava indo para a Bolívia, o Che Guevara, ele passou aqui pelo Brasil, ele entrou na Bolívia por território brasileiro, e quando ele chegou aqui no Brasil, um dos lugares que ele usou como ponto de encontro para encontrar outros guerrilheiros ligados à Bolívia foi em Curitiba, na rodoviária Guadalupe, né? E daqui ele vai para Santa Cruz de la Sierra, atravessa por Corumbá, a fronteira, né, do Brasil com a Bolívia. Em Santa Cruz de la Sierra, ele fica hospedado um tempo e lá vai em direção às selvas bolivianas para promover uma revolução lá, quando em 67 ele foi capturado e executado por tropas do governo, tropas governamentais. Então a história aí, né, do Che Guevara e tal. Inclusive, quando eu fui para Santa Cruz de la Sierra, eu fiquei hospedado numa hospedaria que tinha sido, né, o lugar onde Che também ficou hospedado. Tinha lá uma placa, né, dizendo aqui ficou hospedado o comandante Che, tinha uma homenagem lá, né, ao famoso guerrilheiro, obviamente um aspecto muito mais turístico do que propriamente um evento histórico, assim, né, que fosse, assim, do alinhamento dos donos do hotel. Era mais para dizer, olha, que, né, teve um episódio histórico, né, tem, né, esse momento aí da história do Che Guevara na Bolívia. Bom, mas enfim, isso foi a Revolução Cubana. Vamos agora para o próximo assunto, que trata-se justamente da Revolução Sandinista, a crise da Nicarágua. Beleza? Eu vou colocar aqui o meu fone de ouvido. Caso você precise, né, fazer alguma pergunta e tal, poxa, quero perguntar para o professor, mas ficar escrevendo é ruim, porque demora e tal, você manda a tua pergunta, né, fala aí, abre o microfone e manda a tua pergunta. Só manda um avisozinho no chat dizendo, professor, vou fazer uma pergunta aí. Daí eu já termino a minha frase e você pergunta, né? Que senão fica aquela coisa, poxa, professor, não para de falar, não para de falar. Se me avisa ali no chat, professor, né, fazer uma perguntinha. E daí eu já deixo você fazer a tua pergunta, né? Dou a voz para você. Beleza? Claro, se você se sentir à vontade para fazer isso, beleza? Bom, coloquei aqui o fone, qualquer coisa você me chama aí. Bueno,
Vamos pensar da seguinte maneira. A gente pode imaginar, né, a Nicarágua do seguinte ponto de vista, né? Primeiramente, onde fica esse país, né? A Nicarágua, ela fica na América Central também. A Nicarágua, ela é um lugar que dá para fazer uma zona do canal, que nem o Panamá, né? É uma região que possivelmente é possível, né, fazer uma zona do canal. Porque o canal, ele não é natural, né? Ele tem uma série de elevadores hidráulicos para que as embarcações atravessem pela zona do canal do Panamá, porque tem uma diferença de altitude, né? Então tem que passar através da região do Panamá. Então construir um canal não é uma coisa fácil, e a Nicarágua tem esse potencial natural para ser utilizado ali. Isso é importante de destacar, porque vai ser um recurso que os cubanos, né, ou melhor, que os Estados Unidos vão ver como algo muito importante. Professor, mas os Estados Unidos já não tinha o canal do Panamá? Já. Os Estados Unidos já tinha o canal do Panamá desde o início do século XX, construído por eles, né, inclusive ficou sob posse norte-americana até 1999, para que os panamenhos dissessem, tá, nós não temos como pagar a construção do canal, mas a gente dá os direitos de uso do canal por 100 anos praticamente, até 1999 ficou com os Estados Unidos. Então, a Nicarágua, ela tinha esse mesmo potencial para construir uma área de canal. E aí os Estados Unidos, eles querem forçar uma negociação lá na Nicarágua para fazer, né, justamente a construção dessa zona do canal. Terminando essa pressão e tal, né, desde o início do século XX, pressão, não, precisamos dessa zona do canal, é claro que os nicaragüenses, né, tinham suas divisões internas, tinham suas questões internas, lógico. Eu aceito, outros não aceitam, mas havia, né, realmente ali uma pressão. E essa pressão, ela vai chegar ao ponto de um presidente, o presidente Zelaya, na Nicarágua, início do século XX, ele chegar a negociar com os norte-americanos para conceder a zona do canal. E como todo general latino-americano, né, ele é um cara dividido, né? Ele é um cara que sofre aquela tensão, né? Ai, meu Deus, será que eu defendo, né, legitimamente a Nicarágua a todo e qualquer custo, ou eu me atrelo aos Estados Unidos porque é o nosso grande parceiro militar? É sempre essa divisão, né, que os militares latino-americanos têm, né? Entre nacionalismo e alinhamento com os Estados Unidos, né? A Amazônia é nossa, mas eu quero explorar desde que seja com os Estados Unidos, né? Esse tipo de comportamento, né, dos militares latino-americanos não é coincidência, tá? Desde a Primeira Guerra Mundial, ficou muito evidente esse alinhamento. E a política norte-americana, ela sempre foi uma política assim, muito de alinhamento com a América Latina, dizer, ó, a América Latina é a nossa zona de influência. Se a Inglaterra, a França, a Bélgica tem África, nós temos a América Latina. Então, sempre houve um discurso de cooperação militar. Compre armas americanas, treine seu exército segundo os modelos de organização militar dos Estados Unidos, e o Zelaya não é diferente desses militares latino-americanos, né? Meio indecisão, né? Se ficava do lado dos americanos ou ficava do lado nacionalista. E como não sabia o que fazer em 1909, o general José Santos Zelaya renunciou. Ele renunciou porque ele não tinha como resolver a pendência da zona do canal. Se ele libera o território para a construção, ele está entregando o território para os Estados Unidos, a Nicarágua vira um novo Panamá. Se ele não entrega, né, vão dizer que ele é um nacionalista, estilo comunista, vão acusar ele de tudo e provavelmente vão invadir. Assim, o Zelaya, né, muito macho, né, muito corajoso, né, muito audaz, né, fez o que qualquer político cagão faria. Renunciou ao cargo de ditador lá da Nicarágua. E é claro, né, com a renúncia não se resolve, né, não se resolve nada. E aí, em 1916, um novo presidente que foi eleito, chamado Adolfo Dias, ele chega no poder da Nicarágua e lá ele tenta resolver a questão, né? Mas tenta, né, enrolar, está enrolando os Estados Unidos.
Em 16, com essa enrolação do presidente nicaragüense Adolfo Dias, os Estados Unidos faz o que sempre se fazia, né, com a América Latina, com a América Central em especial, quando os interesses americanos não eram atendidos, quando os interesses do irmão do norte não eram atendidos. Uma invasão pelos fuzileiros navais norte-americanos. Aliás, a gente já comentou por aqui, né, o quanto aos fuzileiros navais eles foram utilizados, né, durante a primeira metade do século XX e final do século XIX para invadir os países vizinhos e garantir, digamos assim, uma política mais favorável para os garotos de Wall Street, como escreveu, né, o Major Butler, né? O Butler, ele trabalhou como fuzileiro naval oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos entre os 1900 e 1922. E lá ele descreve uma série de invasões que os Estados Unidos coordenaram, e quem colocou em prática essas invasões foi o grupo dos fuzileiros navais. Claro, com apoio da Marinha, com apoio da Força Aérea e tal, mas basicamente os fuzileiros navais que descem nos lugares, ocupam as alfândegas, tomam o poder, colocam um governante simpático à causa deles. E isso que aconteceu na Nicarágua, né? Os nicaragüenses, portanto, ocupados a partir de 1916. É importante lembrar que nessa ocasião os Estados Unidos até estavam amenizando um pouco essa coisa de invadir, de ocupar. Por quê? Porque durante a Primeira Guerra Mundial havia um temor, né? Havia assim uma certa, né, desconfiança que se ficasse invadindo os países latino-americanos desse jeito, estourava uma guerra. Imagine se o país latino-americano não ia ser convidado pelos alemães para lutar ao lado deles. Aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Em 1916 para 1917, bem na época aí que os Estados Unidos invadiram a Nicarágua, estava rolando a Primeira Guerra Mundial. Estava rolando a guerra. E a Alemanha convidou, inclusive, o México, mandou um telegrama para o governante mexicano dizendo, você não é afim de entrar na Primeira Guerra Mundial ao nosso lado? Aí a gente vence os Estados Unidos e esses territórios que vocês perderam para os Estados Unidos podem ser recuperados, podem entrar como acordo de guerra. Ou seja, o México foi convidado, não entrou porque sabia que ia perder muitas das vantagens econômicas com os Estados Unidos. Apesar do México e dos Estados Unidos terem suas rivalidades, as conexões econômicas eram bastante grandes. Então, o México não aceitou o convite alemão. E assim, né, os Estados Unidos também acendeu uma luz entre eles. Poxa vida, a gente fica arranjando briga com todo mundo, com esse negócio da política do grande porrete, que o presidente Theodore Roosevelt havia, né, incitado, né, de garantir invasões, de ocupar militarmente os territórios e tal. De repente, não é uma boa saída em tempos de guerra. E aí o presidente Woodrow Wilson, ele sugere, né, no lugar, a política externa conhecida como New Freedom, que propõe, né, a chamada Nova Liberdade, que propõe uma aproximação com os países latino-americanos mais equivalente, mais, né, amistosa, menos com a Nicarágua. A Nicarágua continuou ocupada militarmente. Mas com os outros países houve uma amenizada no discurso, inclusive, né, com o Panamá e Colômbia, que eram países que estavam de rabo virado com os Estados Unidos desde a época da questão do Panamá. Os Estados Unidos, do presidente Woodrow Wilson, chegou a pagar para a Colômbia 25 milhões de doletas para deixar quieta aquela questão, né, do Panamá, indenizar os colombianos pelas perdas territoriais do que aconteceu lá na zona do canal. Então já foi ali um episódio curioso. O problema é que essa presença militar norte-americana na Nicarágua vai fazer surgir um movimento armado nacionalista. Já havia um movimento nacionalista político, né? De que temos que buscar o nosso próprio caminho para a independência, temos que ser uma nação industrializada, temos que romper com a dependência com os Estados Unidos. Então isso já existia dentro da Nicarágua, mas era muito mais uma manifestação política, né? Não era um movimento armado. Com a presença militar norte-americana na Nicarágua, a partir de 1916, surge um movimento guerrilheiro
dentro da Nicarágua, e aí começa a se destacar a figura de um cara chamado Augusto César Sandino. Guarda o sobrenome, Sandino. O Sandino, ele é um cara que vai lutar, né, contra a presença norte-americana na Nicarágua. A figura dele começa a se fortalecer, inclusive ele tinha vivido num lugar antes. Qual lugar? Qual lugar? Qual lugar é o melhor lugar para surgir um guerrilheiro? Se você pensou em Cuba, errou. México. Lembre-se, né, que o Fidel Castro, o Che Guevara, o Camilo Cienfuegos e o Raul Castro se conheceram no México. O México também recebeu, né, asilo, né, deu asilo para o Leon Trotsky. O México também recebeu outros líderes, né, populares, né, inclusive recentemente o Evo Morales da Bolívia se refugiou também no México. E no caso, né, da Nicarágua, o Sandino também tinha vivido um tempo da vida dele no México. Então o México ele sempre foi mais identificado assim, né, em dar asilo político para esses líderes de esquerda, esses líderes nacionalistas de oposição, não necessariamente só comunistas. E aí o Sandino ele volta para a Nicarágua, né, entra na Nicarágua, né, com um grupo armado, começa a se fortalecer. E os Estados Unidos, eles vão se manter dentro da Nicarágua entre 1916 a 1933. O exército americano só se retira da Nicarágua por duas razões. Primeiro, porque arranja na Nicarágua alguém que faça a vez dos norte-americanos. Um comandante da Guarda Nicaragüense, Guarda Nacional Nicaragüense, que é o cara chamado Anastácio Somoza. Esse cara vai ser o ditador da Nicarágua e vai ser alinhado com os Estados Unidos. A segunda razão que faz as tropas norte-americanas se retirarem da Nicarágua foi uma nova política externa feita pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Não vá confundir os Roosevelt, não vá confundi-los. Eles nem parentes diretos são, né? Não é pai e filho, nada a ver. O Franklin Delano Roosevelt é aquele presidente da Segunda Guerra Mundial, cadeira de rodas, que teve no Brasil, que visitou Getúlio Vargas e que criou a política da boa vizinhança. O que consiste a política da boa vizinhança? Não vamos ficar batendo nos latino-americanos, porque senão eles se voltam contra a gente, pessoal. O Roosevelt, né, é o presidente que vai governar dos anos 30, de 33, até 1945, ele falece em 45, tanto que quem, né, vai concluir o mandato dele foi o presidente Truman, Harry Truman. Muita gente fala, pô, mas esse Roosevelt, ele foi presidente por quanto tempo? De 33 a 45. Se não me engano, ele chegou ao quarto, isso mesmo, ele chegou ao quarto mandato. Porque por regra, né, os presidentes americanos, eles diziam assim, olha, eu vou fazer um mandato e daí mais um mandato, uma reeleição e zerou. Até hoje é assim nos Estados Unidos, né? Tem o direito a uma recondução ao cargo, né? A uma reeleição. Mas até a época de Roosevelt, isso estava muito mais assim na tradição política americana, não estava escrito na Constituição que não podia. Então o Roosevelt terminou o segundo mandato, emplacou um terceiro e ainda foi reeleito por um quarto, mas não terminou. Ou seja, foi por causa do Roosevelt que colocaram na Constituição dos Estados Unidos a proibição de uma segunda recondução, ou seja, de uma segunda reeleição. Só vale uma reeleição, portanto, 2 mandatos. O Roosevelt retira as tropas da Nicarágua por conta dessa política da boa vizinhança, vamos parar de ficar agredindo nossos vizinhos, porque a gente está criando confusão depois para a gente mesmo. E nessa época, o que o Roosevelt diz? Não vamos nos envolver com a Nicarágua, deixe a Nicarágua seguir seu próprio caminho? Claro que não, né, pessoal? Óbvio que não. O que o governo dos Estados Unidos pensou? Em vez de a gente se envolver diretamente nesse confronto, arranjar treta para a gente, vamos colocar alguém que faça a nossa vez lá. E assim é colocado no poder o Anastácio Somoza.
Caras, são 3 Somoza que vão governar a Nicarágua, tá? 3 Somoza. E é difícil de a gente guardar esses Somozas e saber quem que é quem. Nós temos o Anastácio Somoza, que é o primeiro, ele era comandante da Guarda Nacional Nicaragüense, ele toma o poder em 34, ele manda executar o Augusto César Sandino, o líder guerrilheiro, que também, né, morre em 34, no mesmo ano que ele chega ao poder, e esse primeiro Somoza, ele é chamado de El Tacho. El Tacho é Obalde, Obalde, El Tacho, tá? É o primeiro, tá? Ele chega ao poder em 34 e vai governar até os anos 50. Aí tem um segundo Somoza, que é o Luiz Somoza de Baile. Esse, do baile, da festa, de baile, né? O segundo Somoza, ele vai até os anos 60. E aí tem o terceiro Somoza, que é o Anastácio Somoza de Baile, que é o mesmo nome do primeiro, Anastácio Somoza, mas daí você coloca, né, esse sobrenome de Baile, que vai governar daí até 79, né, que é o terceiro ditador. Brincando, a mesma família governou a Nicarágua de 1934 até 1979, até que houve a revolução que tirou a família Somoza do poder, e eles eram bem afinados aí com os interesses dos Estados Unidos. Foi justamente nesse contexto, né, de ditadura do Somoza e tal, que começa a acirrar os ânimos com os guerrilheiros, né? O movimento guerrilheiro de expulsão dos Estados Unidos não acabou com o César Sandino, não encerrou ali. Os guerrilheiros continuaram lutando apesar da morte do Sandino. E eles vão conseguir, em 1956, fazer um atentado que matou o ditador Anastácio Somoza. Em 56, o ditador Somoza, ele sai do poder, né, não tem jeito, né, porque ele morreu, assassinado num atentado pelos guerrilheiros. E em 1956 mesmo, assume o sucessor dele, que é o Luiz Somoza de Baile, que também vai ser alinhado com os Estados Unidos, é da mesma família, uma dinastia Somoza que governava a Nicarágua, ou seja, as mesmas motivações dos guerrilheiros contra os Estados Unidos foram transformadas em oposição ao Somoza pai, o Tácio, né, o Balde. E depois da morte do Tácio, o filho dele, o Luiz Somoza, também sofreu toda a oposição, né, sofreu toda a luta contra dos guerrilheiros. E esses guerrilheiros, na época já do sucessor, né, do Luiz Somoza de Baile, esses guerrilheiros adotam o nome famoso do Sandino como Frente Sandinista de Libertação Nacional. Você que está colecionando frentes de libertação nacional, né, já ouviu por aqui umas 5, 6, mais uma figurinha aí, mais um carimbo aí na tua coleção, a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Só para relembrar com vocês, né, a gente já viu na Argélia, né, a Frente de Libertação Nacional Argelina, a gente já viu no México, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, agora estamos aqui na Nicarágua e estamos falando da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que atende aí pela sigla, né, FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional. Essa Frente Sandinista ela é fundada em 61, e ela começa, portanto, né, a lutar contra o Luiz Somoza. Luiz Somoza sai do poder em 67 e assume o terceiro Somoza. Esse terceiro é o Anastácio Somoza de Baile. Aqui que começa a confusão com os Somozas, né? Até nas questões de vestibular, pessoal, a galera se perde com esse negócio de quem que é o Somoza que está governando. Então, Anastácio Somoza é o primeiro. Anastácio Somoza de Baile é o terceiro. Então, vamos colocar a sequência aí para vocês, tá? Anastácio Somoza. Esse aqui governou entre 1934 a 1956. Esse é o primeiro, tá aí, tá na lista, beleza? Esse foi assassinado pelos guerrilheiros. O segundo é o Luiz Somoza de Baile.
Esse governou entre 1956 a 1967, né? Esse é o segundo, beleza? E tem o terceiro, né? O terceiro, que é o Anastácio Somoza Debayle. 1967 a 1979. Então, a facilidade de você fazer uma confusão é tão grande que até os professores de história se perdem. Vamos dar uma olhadinha quando os professores de história se perdem e erram. Acompanhem comigo aí, pessoal. A questão número 1, lá da tua página 538, lá do Praticando, né? Veja só que os caras, até eles se perdem. Página 538, teste 1, do Praticando. Veja comigo lá, como até eles se perdem na hora de dar nome aos bois aí. Olha só. Questão número 1, o DESC. A Revolução Sandinista, em 1979, depôs o ditador Anastácio Somoza. Não, depôs o ditador Anastácio Somoza Debayle. Então, porque se for só Anastácio Somoza, é o primeiro lá, né? É o primeiro. Ah, professor, mas ele não colocou o último sobrenome. Ah, não está errado. Está errado sim, quer ver só? Olha só. Que controlava o país há cerca de 40 anos. Não, não é o mesmo. É o terceiro. Até os caras da UDESC, que é uma boa universidade, se perderam. Lá na UDESC tem departamento de história, tem curso de história, os caras se perderam. Agora vamos à pergunta, né? Essa revolução foi um dos episódios que marcou a instabilidade política dos países da América Central, no processo de descolonização, facilitando a implantação de sangrentas ditaduras na região durante todo o século XX. O país onde ocorreu a Revolução Sandinista, Nicarágua. Resposta, né? Letra E. Bem facinho, né? Bem tranquila. Tal. Não foi anulada a questão na época que caiu na UDESC por uma questão de que não tinha outra possibilidade de resposta. E o fato do autor da questão ter confundido os Somoza no poder não impediu que o candidato identificasse que era a Nicarágua. Aliás, né, poucos candidatos deveriam ter sacado isso na hora, né, perceber isso na hora, muito difícil de acontecer, beleza? Mas enfim, a Emanuele aí falou, meu Deus, a Anne, meu Deus, né? Enfim, a confusão, né, não é só dos estudantes, até professores se perdem em relação a isso, como a gente viu aí na questão da UDESC sobre a questão nicaragüense. Senhor, mas é tão importante esse assunto assim? É que essa questão, pessoal, ela caiu no vestibular quando a Revolução Sandinista estava fazendo aniversário, né? Ela caiu no vestibular de 2019. Então, quando ela caiu, né, estava uma discussão sobre todos os anos, né, uma data redonda de 79, que foi a Revolução Sandinista. Então, é muito difícil cair de novo, algo assim. Mas, como eu sempre comento com vocês, né, a gente nunca sabe da onde vem a questão, o que pode motivar uma questão. Às vezes, o fato de você conhecer a Nicarágua, a história do Somoza, evita que você erre uma questão sobre Cuba, sobre México, né? Imagine, aparece lá, a Revolução Mexicana com a ditadura dos Somoza. Não, eu sei que Somoza é da Nicarágua, não tem nada a ver com o México, é uma pista para você não marcar. Então, essas coisas sempre são importantes, elas vão reforçando, né, o nosso raciocínio. E se você acompanhou até aqui, veja que a gente fez uma revisãozinha rápida sobre a Revolução Cubana no começo, falamos da questão nacionalista, aqui na Nicarágua também vai ser a questão nacionalista que vai motivar a luta, não é um alinhamento com os soviéticos que vai gerar a Revolução Sandinista, e também a gente relembrou aqui o governo do Woodrow Wilson, o governo do Teddy Roosevelt, o governo do Franklin Delano Roosevelt e suas políticas externas, né? A política do Big Stick, a New Freedom do Woodrow Wilson, a política da boa vizinhança,
do governo Franklin Delano Roosevelt, que é a política que vai fazer o Brasil, inclusive, se aproximar dos Estados Unidos durante a era Vargas. Vocês sabem que o Vargas ele tinha, assim, uma semelhança estética, né, estética com o nazifascismo, culto à personalidade, governo autoritário, mas se a gente analisar praticamente, economicamente, o Brasil tinha muito mais ligações com os Estados Unidos, porque era o nosso principal comprador de café. Então, por mais que houvesse uma semelhança do Vargas com o nazifascismo, numa política externa pragmática, que era o que o Brasil adotou, não é que ele se alinhou aos nazistas, ele ficou equidistante. E só se alinhou com os Estados Unidos militarmente quando os Estados Unidos efetivamente entram na Segunda Guerra Mundial. Que é aquela tática, né? Você explora as rivalidades internacionais, fica em cima do muro antes do muro cair. Mas quando o muro cai, você pula para o lado que você sempre esteve, no lado norte-americano. Então, essa prática, né, do governo Vargas, a política externa pragmática. Por isso que eu considero um erro, né, um erro estratégico do governo brasileiro atual em sua política externa em relação aos Estados Unidos. Nós estamos vendo que vai surgir, né, um conflito, além de comercial, tributário, tarifário, com a China, Estados Unidos-China, e o Brasil tem muito da sua pauta ligada aos chineses. Muito, né? Sua pauta de exportação. Nós temos uma relação com a China que é uma relação superavitária para a gente, ou seja, a gente ganha mais vendendo da China do que comprando coisas deles. Por mais que você compre coisas de origem chinesa e isso prejudique a nossa indústria nacional, a nossa relação é superavitária. A gente vende muito mais frango para a China, muito mais arroz para a China, muito mais soja para a China do que compra produtos eletrônicos e tamagotchi chinês, né? Então, essa relação é superavitária. E por que eu acho que é um erro, né, do governo Bolsonaro esse alinhamento extremo com os Estados Unidos agora? Porque é cedo demais. Dá para ficar em cima do muro mais um tempo, que não que o Bolsonaro é que tenha que fazer isso, né? Ele só tem que dar orientação, porque a nossa diplomacia, a diplomacia brasileira, diferente da diplomacia dos Estados Unidos, é uma diplomacia profissional. São pessoas formadas para fazer política internacional. E essa diplomacia brasileira só precisa dar ordem, ó, segue o baile do jeito que a gente sempre fez. Fica em cima do muro, faz comércio com os chineses, né, faz comércio com os Estados Unidos, e quando chegar a hora, aí escolhe o lado mais vantajoso. Claro, né, hoje nós temos uma questão bem prática em relação à China, né? Nós temos uma relação superavitária. Ou seja, se os Estados Unidos querem a gente do lado deles, beleza. Quanto vocês querem a gente do lado de vocês? Que é a lógica da política externa pragmática, né? Se ficar trazendo posturas ideológicas, comunavírus, essas bobagens, né, que se fala, né, dentro das reuniões, né, se ficar trazendo esse tipo de coisa, primeiro, vai prejudicar a pauta de exportações. Segundo, vai fazer o governo, né, ficar aí mendigando, né, o apoio do Trump para o governo brasileiro. E ainda tem a questão eleitoral. E se o Trump não ganhar as eleições no próximo mês, né? Nesse mês? Próximo. E se ele não ganhar as eleições? E aí, todo esse alinhamento com o Partido Republicano, como é que vai ser com o Partido Democrata? Então, assim como aconteceu com a Argentina, né, todo o alinhamento é anti-Kirchner e a Kirchner ganha lá na Argentina, né, o grupo dela ganha, fica uma coisa meio esquisita e tal. Então, tá errado, né, essa visão de postura, mesmo os maiores apoiadores do atual governo, se estudarem um pouco de diplomacia, vão ver que não é a nossa prática histórica, né, seguir por esse caminho, né, de alinhamento total. Obviamente, né, que o próprio Bolsonaro, se ele visse essa aula, ia me chamar do quê? Do que ele ia me chamar? Fala? Pode escrever aí. Do que ele ia chamar? Comunista, né? Comunista. Aliás, né, interrompemos a nossa aula para um pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, que veio aqui na nossa aula conversar com vocês.
Ó, isso aí é coisa de comunista, tá entendendo? Tem que acabar com tudo isso daí e tal, esse troço de professor de história é coisa de doutrinação. Agora eu vou embora buscar meu cérebro, tchau, até. A história... Bom, se eu não voltar na aula da semana que vem, ou se essa aula não terminar, né, a conexão cair, você já sabe o que está acontecendo. Isso que dá, né? Ficar ensinando Snapchat para professor. Olha aí o festival de abobrinha. Bom, vamos lá. Depois eu vou gravar só esse trecho, aí eu mando para alguns de vocês para botarem no grupo. Ai, ai. Gente, vamos lá. Seguindo adiante. Aí eu tenho um arsenal aqui, um arsenal. E se você tem aí o Snap Câmera, que é, na verdade, o Snapchat, e você conhece alguns filtros legais que você acha que devem ser usados aqui na minha aula, não deixem de citar. Aliás, né, a gente nem está mais falando de Cuba, e Cuba está aqui atrás ainda, está aí o Tchê. Vamos mudar o ambiente, vamos dar uma minerada aí, beleza? Vamos lá, vamos mudar aí o cenário para ficar mais familiar para vocês, digamos assim. Ai, ai. Bom, gente, retomando, né, após esse momento loucura aí, imagine a confusão que dá, né, o presidente atrás do professor Capivara. Seguindo adiante. A Frente Sandinista de Libertação. Então, ela é fundada, né, por conta desse movimento de oposição aos Estados Unidos. E a Frente Sandinista, ela tem uma característica muito interessante, ela é heterogênea, ela mistura tudo com mais um pouco, né? Tanto que muita gente fala, porque os sandinistas são comunistas. Cara, a facilidade de você virar sandinista na Nicarágua dos anos 60, 70 era muito grande. Porque, assim, o Somoza, né, o Anastácio Somoza Debayle, o terceiro, eu chamar ele do baile, né? Fica mais fácil. O Anastácio Somoza do baile, ele, em 72, aconteceu um terremoto na Nicarágua. Aqueles terremotos horríveis, sabe? De grandes proporções, aquele que... Não é aqueles que nem do Japão, assim, que de vez em quando matam um monte de gente, que nem aconteceu lá, né, na usina nuclear lá. Mas aquele terremoto de país latino-americano que não tem a menor prevenção contra terremotos. Destrói, né? Destrói boa parte da Nicarágua. Aí veio aquela comoção internacional, temos que ajudar os nicaragüenses, os governos de outros países começam a mandar voluntários, mandam dinheiro, e o Anastácio Somoza do baile, o que ele faz? Ele rouba o dinheiro, né? Ele desvia o dinheiro da ajuda internacional e embolsa tudo isso daí. Ele e a família dele. Poxa, qualquer pessoa em sã consciência na Nicarágua da década de 70 era anti-Somoza. Se eu sou contra o Somoza, quem que eu vou apoiar? Vou apoiar os sandinistas. Vou apoiar os guerrilheiros. Eu posso até não me envolver diretamente na luta armada, mas sou simpático aos guerrilheiros. Então, é claro que a heterogeneidade da Frente Sandinista de Libertação Nacional, ela é uma fraqueza, né? Porque quando ela chega no poder, é tanta gente diferente dentro da Frente Sandinista que cria confusão. Agora, quando ela está fora do poder, o apoio que os sandinistas recebem com armas, dinheiro, todo mundo apoiava os sandinistas contra o Somoza dentro da Nicarágua. Quem que ficava do lado do Somoza? Os políticos corruptos que nem ele. E aí os sandinistas, né, têm ali a sua opção de apoio da burguesia. Inclusive tinha um jornalista, né, o Chamorro, ele era um jornalista contra o Somoza, o cara é assassinado. A esposa do jornalista, a Violeta Chamorro, ela vai apoiar os sandinistas, inclusive vai ser uma dos grandes nomes, e ela não era socialista, comunista, guerrilheira, ela era da burguesia nacional, bem nascida, estudada, ligada a grupos latifundiários, ela vai se opor também à ditadura do Anastácio Somoza Debayle. Então, a história, né, dos sandinistas é uma história de heterogeneidade. Tem também os socialistas, que vão apoiar os sandinistas, a União Soviética, que vai mandar armas para os sandinistas. Pô, você quer aí um AK-47, um Kalashnikov, manda para os
dos sandinistas e tal. Então, os sandinistas reúnem, eles polarizam toda a oposição ao Somoza na época, inclusive, né, setores mais progressistas da Igreja Católica, principalmente o pessoal ligado à teologia da libertação. Teologia da libertação é uma ramificação da Igreja Católica, uma linha da Igreja Católica muito mais progressista. O Ernesto Cardenal, né, que era um padre lá da Nicarágua, ele é o grande divulgador da teologia da libertação na Nicarágua. E o que essa teologia da libertação prega, professor? Primeiro, é importante ressaltar, ela não veio da União Soviética, tá? Ela veio de dentro dos próprios quadros da Igreja Católica, nas chamadas conferências episcopais da América Latina. Nessas conferências, né, reunindo bispos latino-americanos, houve, assim, uma adoção, né, de uma certa linha de evangelho social, que é justamente você seguir o apelo à sociedade, falar das pessoas e tal, enfim, né, uma proposta, portanto, né, de movimento social, né, uma proposta, né, de fazer uma revolução social através da igreja. Isso veio de influências protestantes, católicas, principalmente dos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, igrejas norte-americanas, né, como o teólogo presbiteriano Richard Shaw, né, o Richard Shaw, deixa eu colocar o nome dele aqui para vocês, até para quem quiser pesquisar a história desse cara, Richard Shaw. Ele foi um dos principais divulgadores, né, de uma igreja ligada aos movimentos sociais. Ele era presbiteriano, lá dos Estados Unidos. A religião presbiteriana tem um histórico interessante de adesão a várias causas sociais. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, presbiterianos trabalharam a favor da abolição da escravidão, então tem muito disso. Tem também, né, teólogos alemães, como Mortmann, né, que também ajuda na formulação, e dentro, né, dos católicos tem o Metz, né, esse cara, né, o Johann Metz, que trabalhou, né, justamente nos Estados Unidos com o Harvey Cox, né, são os principais influenciadores. E a teologia da libertação, ela propõe uma releitura da obra do Santo Agostinho. O Santo Agostinho escreveu lá na Idade Média, lá no século IV, século V depois de Cristo, na época ainda do Império Romano, o Santo Agostinho escreveu A Cidade de Deus. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho escreveu de que havia, né, uma cidade dos homens, que não é aquele filme dos Piá Maconheiro lá, e a Cidade de Deus, né, que não é aquele outro filme. E nesse livro, o Santo Agostinho diz que nós temos que renunciar à cidade dos homens, às coisas desse mundo, às coisas materiais, e buscar a salvação, que é a cidade de Deus. É lá as coisas de Deus que são importantes. Quando o Santo Agostinho escreveu isso, ele estava escrevendo num contexto de invasões germânicas no norte da África. Ele morou em Hipona, no norte da África, e lá ele estava escrevendo a partir de um contexto histórico muito nítido. Se nós nos apegarmos às coisas deste mundo, não teremos as coisas de Deus. Então, abandone as coisas deste mundo, as coisas desse mundo estão sendo tomadas pelos bárbaros, deixe isso para lá, porque isso pouco importa. E o que acontece com a teologia da libertação é pegar justamente essa obra e dizer, olha, essa obra é muito legal, mas ela precisa ser relida, né, à luz dos nossos tempos. Hoje não é mais o problema das coisas deste mundo e das coisas de Deus. Hoje, os cristãos do mundo são chamados para uma nova divisão que existe entre a cidade dos pobres, dos trabalhadores, dos operários, dos expropriados e a cidade dos poderosos, né, dos ricos, dos bens materiais. Então, a teologia da libertação, ela propõe, né, essa releitura, né, principalmente com a publicação do teólogo batista Harvey Cox. Né? Esse Harvey Cox é que faz a releitura da obra do Santo Agostinho. Harvey Cox. E é claro, né, que ao escrever sobre isso, ele foi muito questionado pelos setores mais tradicionais e tal. E no Brasil,
no Brasil, a teologia da libertação tem um nome também, que é um grande divulgador da teologia da libertação lá na época, que é o Rubem Alves. O Rubem Alves, ele defende o doutoramento dele ali naquela universidade e tal, de Princeton, né, que é o Seminário Teológico de Princeton. Ele defende o doutorado dele sobre a teologia da libertação, em que ele fala que a teologia tem que servir como uma palavra de esperança, de salvação, e, portanto, a igreja tem que fazer uma opção pelos pobres. Obviamente, né, que na teologia da libertação, hoje, o grande nome é o ex-frei Leonardo Boff, é ainda vivo e tal, inclusive ele é irmão, né, de um professor aqui da PUC do Paraná, o Clodovis Boff, que também é, é frei, né, ligado à Igreja Católica. O Leonardo, ele foi excomungado da Igreja Católica, e isso tudo, né, tem muito a ver com o nosso tempo, porque é um setor mais progressista da igreja e que foi acusado, né, de ser envolvido com o comunismo. Aqui, muitos franciscanos, muitos dominicanos que eram ligados à teologia da libertação foram perseguidos no Brasil da ditadura civil-militar e ainda hoje não são muito bem quistos pelos setores mais conservadores da igreja. Essa galera toda apoiou, né, os sandinistas. É claro que isso é um exemplo para você perceber como a Frente Sandinista de Libertação reuniu burguesia, reuniu militares nacionalistas anti-Somoza, reuniu padres e freiras católicos da teologia da libertação, reuniu setores médios da sociedade, trabalhadores, camponeses. Então não era uma questão de ser comunista ou não, era ser anti-ditadura de uma mesma família há 40 anos no poder. E é isso que vai mobilizar os sandinistas, né? Sobre teologia da libertação, eu aprofundei um pouco mais, porque numa outra aula, numa outra sede, um estudante, ele foi extremamente preconceituoso em relação à teologia da libertação, com vários equívocos acerca dela. E aí pensei, puxa vida, se estiver isso meio generalizado, eu vou fazer questão de explicar, até porque ela já caiu em vestibular, né, da universidade, já apareceu a teologia da libertação, e é sempre bom a gente conhecer todos esses assuntos, beleza? Quaisquer outros aprofundamentos acerca de teologia da libertação, e se eu puder ajudar e esclarecer e fizer sentido, vocês podem pedir lá pelo WhatsApp, eu fico à disposição. Vamos adiante, pessoal. Então, Oi, prof. Pois não, pois não. Olá, tudo bem? Rapidinho, tudo bem, só para não perder, né, a mania de entrar na sua aula. Mas é sempre bem-vinda. Pode falar, Dai, fique à vontade. Bem Estamos aqui com a nossa rapidinho, tá? paisagem Minecraft, mas eu não Eu estou entendi. no jogo, tá? Eu estou em outro lugar. Na verdade, eu estou viajando, eu estou numa praia linda e maravilhosa que está aí atrás. Pronto, pode falar. Ah, essa está melhor. Gostei dessa, prof. Linda, né? Bem bonita, bem empolgante essa, bem legal. Tudo bem, gente? Bem rapidinho, então. Só para avisar, certo? Que amanhã tem entrega de material, foi encaminhado e-mail para os pais, né? Mas só para a gente relembrar vocês darem um toque nos pais, então. Amanhã é entrega de material. Esse final de semana, o que, que a gente tem? O simulado do SAS, né? E quem fez a primeira parte do simulado do Enem no domingo passado, essa semana nós temos a segunda parte do simulado. Então, não esquecer de fazer, tá? Simulado do Enem, lembrando sempre, ele é dividido em 2 dias. O segundo dia é nesse domingo. Tranquilo? Outra coisa, para a semana que vem, a professora vai estar doente, né? Ela vai fazer uma cirurgia, a professora Virginie. Então, eu tive que fazer algumas mudanças no horário, certo? Para poder enquadrar ela, a professora Nisandri, para dar as aulas para vocês. Então, na segunda-feira, a terceira aula vai ser o professor Ivo e a quinta aula vai ser o professor Augusto. E a Nisandre vai dar aula para vocês na terça-feira, na segunda e na terceira aula, tá? Mas vai estar no caderno certinho os links e os horários, só para vocês não se assustarem, tá bom? Então a gente só teve que fazer umas inversões para que vocês tivessem aula daí com a professora Nisandre, que vai substituir nessas próximas 2 semanas a professora Virginie. Tranquilo? Beleza, gente? Só coloquem sim, não, só para eu saber, né?
Ah, muito obrigada. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, prof, pelo tempo. Imagina, fica à disposição. Obrigado. Obrigada, até. Até. Muito bem, retornando aí. Eu não sei qual que é a feirinha, Homero. Qual que é a feirinha? Não sei qual feirinha. Não sei mesmo. É que assim, não dá para colocar qualquer coisa ainda. Estamos organizando. Logo, logo a gente começa a colocar o Pedro Adriano aqui atrás, o Vado e tal. Estamos trabalhando nisso, né? O setor de desenvolvimento tecnológico. Ah, tá. A do Largo ainda não tenho, mas vou providenciar, Homero. Pode deixar. Enfim, logo, logo nós vamos ter aí fotos, né? Extremamente vergonhosas, né, dos professores de vocês de outros tempos, né, porque eu tenho um arquivo gigantesco, né, vou começar a colocar aí atrás para ficar zoando eles. Já comigo, vou procurar a feirinha assim, Homero, obrigado pela dica. E, Homero, eu queria dizer para você, Homero, que eu sou um fã das suas obras, né, acho elas fantásticas, muito obrigado. Muito bem. Seguindo adiante, né, vamos lá. No caso, né, da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que juntou tudo com mais um pouco, né, é claro que eles vão chegar ao poder, né, e fazem uma revolução em 79, tiram o Somoza do poder, e quem ganha o governo, quem fica no poder é o Daniel Ortega. O Daniel Ortega, ele era mais à esquerda, sabe? Ele queria fazer uma reforma agrária, queria fazer um movimento mais nacionalista, mais radical, digamos assim. Só que ele pega um país destruído por uma guerra civil, destruído por um terremoto, com uma crise generalizada, e o Daniel Ortega não consegue manter o poder por muito tempo. O primeiro mandato dele vai até 85, né? De 79 a 85, e há uma dissidência dentro da frente sandinista, o que era normal, né? Se ela era tão heterogênea quando tomou o poder em 79, uma vez chegando no poder, todas aquelas tendências diferentes que se uniram porque era contra o Somoza, cada um tem uma agenda a cumprir. E a Violeta Chamorro é esse grupo dissidente, mais ligado à burguesia, que vai vencer as eleições em 1990. A Violeta Chamorro vira presidente da Nicarágua nos anos 90. Isso mostra, né, como a Nicarágua ela não virou socialista. Bom, só que esqueceram de avisar alguém, né? Esqueceram de avisar ao presidente dos Estados Unidos, que na época era o Ronald Reagan, que os sandinistas não eram comunistas. Esqueceram de avisar. Não que a CIA não tenha avisado. A CIA falou, olha, eles não são comunistas, né? Eles são nacionalistas. Mas aí aquela visão de Washington, né? A Washington viu, né? Que é aquela perspectiva de que Washington acha que tudo é comunista, né? Um bando de tatuzão, né? Um bando de perdido, porque tudo é comunista, tudo é comunista. Não que seja algo assim de ignorância, tá? Não é ignorância, é maldade mesmo. Eu crio um inimigo, né, eu invento esse inimigo, porque daí eu posso invadir o país, eu posso ocupar militarmente o país. E o presidente Reagan, e antes, né, inclusive a administração anterior também já tinha feito besteira, começaram a treinar os contras da Nicarágua. E olha só o jogo americano, o jogo sujo que os Estados Unidos fizeram no final dos anos 70 e anos 80. É o caso dos contras, né? Se você quiser pesquisar sobre isso, é o caso Irã contras. Explicar para você o que significa, o que o Irã tem a ver com a história da Nicarágua. O governo norte-americano chegou a proibir, mas a CIA continuou fazendo. E na administração do Reagan, ele sabia que estavam fazendo e deixou acontecer. O governo iraniano, em 79, a gente vai estudar isso mais para frente, é um governo republicano instaurado através de uma revolução xiita. Os grupos xiitas iranianos tomam o poder em 79, depõem o Shah Reza Pahlavi. Shah é o rei, né, do Irã, ele é deposto em 79, ele vai inclusive para a França, e ele era apoiado pelos Estados Unidos, e quem assume o poder, né, no Irã é o Ayatollah Khomeini, inaugurando uma república religiosa lá. O Ayatollah Khomeini faz, portanto, a revolução xiita. Os Estados Unidos se preocupam, né, porque o Irã, que era um país aliado, vira agora um inimigo.
E isso desestabiliza a região, desestabiliza Israel, desestabiliza a Arábia Saudita, outro famoso aliado dos Estados Unidos, o Kuwait, um aliado inglês. Então era perigoso, né, ter uma república xiita no Oriente Médio. O que os Estados Unidos fazem? Começam a vender armas para os contra do Irã, ou seja, aqueles caras que não queriam a revolução xiita, começam a financiar iranianos contra o próprio governo iraniano. Esses iranianos, eles são a favor, né, do grupo sunita, eles não são xiitas, e recebiam armas dos Estados Unidos, que eram pagos, né, com a riqueza desses grupos iranianos. Com o dinheiro que os Estados Unidos arrecadavam vendendo armas clandestinas, e é fácil de entender isso, né? Porque não dá para a administração Reagan colocar na sua contabilidade, ó, esse milhão aqui nós vamos usar para financiar uma guerrilha contra o governo iraniano. Não dá para colocar isso na contabilidade, não tem como, né? Então você precisa do dinheiro para financiar uma guerrilha por aí. Como é que se consegue? Vender armas, porque é difícil você saber se num determinado carregamento foram 10 mil fuzis ou 15 mil fuzis. Não dá. Tem 10 mil, mas na verdade tem 15. E aí esses 5 mil fuzis em paralelo você vende, né, por fora. E o dinheiro auferido com isso, a CIA utilizava para financiar guerrilheiros contra da Nicarágua. O que é o contra? É o guerrilheiro nicaragüense contra o governo anti-americano. O governo sandinista da Nicarágua, em 79, tinha uma guerrilha interna ainda para vencer, porque antes eles eram os guerrilheiros. Mas quando eles chegam no poder, os Estados Unidos financiam grupos armados dentro da Nicarágua para desestabilizar os sandinistas. E claro, né, não é adequado que um país faça uma intervenção nos outros países dessa maneira. Isso é totalmente incorreto. Pelo menos antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos faziam isso na cara dura, dane-se. Após a Segunda Guerra Mundial, eles inventaram esse negócio de fazer proxy war, né, guerras por procuração. Eu não vou fazer guerra contra você, mas eu fico mandando armas e dinheiro, treinamento, para um grupo aí do teu país desestabilizar o teu governo. E foi o que aconteceu na Nicarágua, foi o que aconteceu no caso do Irã, e isso veio à tona. Isso foi descoberto pela imprensa. E quando tudo isso foi revelado, quase que o presidente Reagan caiu do poder. Ele só não foi impedido de continuar a governar, o Reagan era republicano, porque ele tinha uma maioria republicana no Senado. Né, no Senado. Então isso impediu, né, que ele caísse do poder. Aliás, a mesma coisa, né, que aconteceu com o Donald Trump. A Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos aprovou, né, o pedido de impeachment contra o presidente, só que no Senado não passou, porque no Senado o Trump ele tinha maioria republicana, então ele não saiu não foi aberto o processo de impeachment. Vários presidentes da República nos Estados Unidos já passaram por isso, né? Não é um caso exclusivo de republicanos. Já aconteceu, por exemplo, com o Bill Clinton. O Bill Clinton, né, o que motivou o processo de impeachment contra ele foi o seguinte: o Bill Clinton ele teve um relacionamento extraconjugal, né? Ele traiu a esposa dele, a Hillary Clinton, com a estagiária, né? A estagiária da Casa Branca. A mulher depois denunciou, né, o que tinha acontecido e tal, e depois de ele ter já feito um pronunciamento, porque na reunião do Congresso perguntaram para ele: você traiu? Você fez isso, né? Você teve esse relacionamento com essa estagiária? E o Bill Clinton disse que não. Disse que não. E depois provaram que sim, né? A estagiária, a Mônica Lewinsky, ela tinha guardado, né, um vestido em que tinha sêmen do presidente no vestido. Não sei por que ela guardou o vestido, mas enfim, ela guardou. E depois foi provado que sim, ele teve esse relacionamento, daí ele teve que voltar e dizer: realmente tive. E aí perguntaram: mas por que você mentiu pra gente? Então ele foi condenado, ele foi aberto o processo de impeachment contra o Bill Clinton, não porque ele teve o relacionamento, mas porque ele mentiu no primeiro testemunho, mentiu sob juramento. E aí ele quase sofreu um processo de impeachment. Só não foi impedido de governar porque ele tinha apoio em uma das casas. Então, uma casa, né, acho que foi o Senado, abriu
o impeachment contra ele e a Câmara dos Deputados arquivou. Né? Precisa ter apoio nas duas casas para abrir um processo de impeachment. Então, aí já não deu certo, perdeu, né? E aí foi arquivado, ele terminou o mandato. Essas histórias malucas aí que professores de história contam, que a gente fica pensando, não pode ser verdade. Duvido, né? Inclusive, para quem quiser assistir filmes, né, sobre o caso do Irã e o caso da Nicarágua, eu tenho aí umas sugestões de filmes, né, e documentários que eu vou sugerir para vocês, vou colocar aqui no chat, para caso vocês queiram assistir, né? O Kill the Messenger, Freeway e Cracking the System, que é um documentário sobre o caso, né? Bons documentários para quem quiser se aprofundar sobre essa história. Obviamente que não se vai procurar lá correria, né? Estilo, né, filme popular, filme comercial, porque ele tem muito a ver com história, né? Para aprender história, esses episódios aí. Beleza? Fica aí a sugestão para vocês e vamos adiante. Com a vitória eleitoral da Violeta Chamorro, né, houve um processo de redemocratização na Nicarágua. O país é dependente até hoje, mas mantém, digamos assim, uma equidistância em relação aos Estados Unidos. Beleza? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, coisa de 5 minutos de intervalo. Já voltamos para a continuação da nossa aula, quando nós vamos tratar das ditaduras latino-americanas. Portanto, um pequeno intervalo aí de 5 minutinhos. Agora são 12h04, 12h05, segundo o meu computador aqui. 5 minutos, portanto, né? Voltarei quando estivermos aí às 12h10. Beleza? Moçada, rapidinho, já voltamos aí. Um abraço a todos, né? Corre lá, faz xixi, olha para o horizonte, toma uma água, já retornamos aí.
Muito bem, voltamos. Vamos aí para a reta final da nossa aula. Estávamos falando aí sobre a história da Nicarágua, a ditadura nicaragüense, que foi derrubada pela Revolução Sandinista, né? O vergonhoso caso do Irã-Contras, né? Que revelou aí os envolvimentos diretos da administração Reagan com a soberania de outros países, né, financiando guerrilheiros em outros países. Não que não se soubesse disso, não se desconfiasse, né? Claro que se sabia de tudo isso, mas não era aprovado, né? Nunca tinha documentação sobre isso. E ia demorar muito tempo para que essa documentação fosse aberta. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos, né, uma perspectiva de saber o que aconteceu direitinho lá em 79, por conta da abertura de novos documentos. Só para você ter uma ideia, na semana retrasada, foram abertos documentos de 1972. Foram abertos documentos, né, envolvendo telegramas, trocando mensagens entre o embaixador dos Estados Unidos do Chile e o presidente norte-americano contra o então presidente Salvador Allende, do Chile. Então, assim, falando que esse governante não é bom para os Estados Unidos, vamos fazer de tudo para retirá-lo do poder, assim, escancarando que ia fazer golpe de Estado, ia financiar um golpe de Estado contra o presidente chileno, né? Então, essas coisas, assim, são vergonhosas, né, desse ponto de vista, essas intromissões. Não que seja novidade para a gente, mas é quando tem as provas, e essas provas são irrefutáveis, porque esse telegrama que foi liberado semana retrasada é um telegrama interno do governo dos Estados Unidos, né? Não é uma coisa assim, alguém descobriu de fora e vazou, não. A própria política norte-americana, ela tem, né, um costume de abrir, né, os arquivos, né, e fazer, né, justamente a divulgação desses materiais. Então, por exemplo, sobre 1964, no Brasil, o claro envolvimento, né, dos Estados Unidos no apoio ao que aconteceu aqui no Brasil em 64 também foi revelado. Então, essas coisas, a gente tem sempre a perspectiva de ficar sabendo o que realmente aconteceu. Eu quero achar aqui até para vocês o link, né, do arquivo dos Estados Unidos, para que vocês, né, quando tiverem aí, né, vontade e curiosidade de pesquisar na documentação que é liberada dos Estados Unidos, das relações internacionais americanas, você possa acessar esse arquivo. Estou te mandando agora o link, para que não fique assim só, o professor falou, né? É bom a gente ter sempre as documentações, os originais, para até você poder mostrar para as pessoas, né, que você foi nas fontes diretas, e lá, né, no Estado americano, nos Estados Unidos, né, no governo, tem a publicação desses materiais para todo mundo que quiser ver. Beleza? Tá aí, mandei o link para vocês, né, do que aconteceu, né, são os documentos Estados Unidos, Chile, entre 1969 e 1976. São mensagens rápidas, né, mas que evidenciam a influência norte-americana na derrubada do presidente Salvador Allende, eleito democraticamente no Chile e derrubado por um golpe militar feito pelo general Augusto Pinochet. Isso é um tema, inclusive, a ditadura chilena, que a gente vai falar na semana que vem. Na aula de hoje, pessoal, aí a partir da sua página 541, nós temos uma nova unidade da Frente C, nós vamos falar das ditaduras latino-americanas. Inclusive, né, é a última unidade da Frente C, né? Daí a gente encerra esse volume 6 com essa unidade, porque logo, logo a gente vai estar com a apostila 7, e a apostila 7 é cheia de novidade, é cheia de coisa importante. Então vamos lá, ditaduras militares na América Latina. Aqui um detalhe, tá? Essas ditaduras militares não é o único assunto que a gente vai se envolver nesta aula. A gente vai falar também dos populismos, né? O que são os populismos? São os governos que estavam no poder e que foram retirados por esses golpes militares na ocasião. E nesse contexto, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui com vocês é que a Guerra Fria estava pegando, né? A Guerra Fria era o grande discurso
que justificava todo tipo de intromissão dos Estados Unidos na política latino-americana, a polarização ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Só que é o seguinte, né, a gente não pode cair na armadilha maniqueísta, já falei isso para vocês, de explicar tudo através da Guerra Fria. O cara vai falar da independência de Angola, ele usa a Guerra Fria. O cara vai falar da independência de Moçambique, usa a Guerra Fria. Vai falar da independência da Índia, usa a Guerra Fria. Tá, tudo bem, pode citar a Guerra Fria, mas não pode apenas citar só a Guerra Fria. E isso vale principalmente para você que vai fazer questão discursiva de que a Guerra Fria é um evento realmente importante do pós-Segunda Guerra Mundial, mas não pode explicar tudo. Não pode ser a única explicação de tudo. A gente precisa, né, de algumas outras argumentações em relação a isso. E quais são essas outras argumentações? Primeiro, vamos criticar essa questão só de explicar pela Guerra Fria. É muito a visão de Washington, né? Sempre os Estados Unidos explicando o que os outros são. Essa mania autoritária de a gente aceitar a visão dos Estados Unidos sobre os outros. Primeiramente, vamos lembrar que os Estados Unidos só estudam eles mesmos, né? Só estudam a própria história americana. Segundo, que quando eles estudam a história dos outros bem, é porque o cara saiu de lá e veio morar por aqui. Nós temos vários autores, historiadores norte-americanos, bons, muito bons, mas eles vieram morar na América Latina, conheceram por dentro a história brasileira, a história argentina, escreveram a partir daqui obras muito boas mesmo. Tem aí um historiador que viveu aqui no Brasil, né, que escreveu de Getúlio a Castelo, muito bom o livro dele, bem explicadinho. Ele é o que a gente chama de brasilianista, né? Ele é americano, mas estuda história do Brasil. Outro cara é o McMahon, que escreveu a história do Exército Brasileiro, né, entre 1889 e 1937, um ótimo livro, um baita livro na qualidade e no tamanho também, né? Inclusive foi publicado pela Biblioteca do Exército aqui no Brasil, na Bibliex. Então tem muita produção boa, tem coisa boa. Mas, em geral, lá nos Estados Unidos, as explicações sobre a América Latina, ainda mais naquela época, eram muito reducionistas, muito superficiais, explicando tudo como é a luta contra os comunistas. Isso serve para tudo, né? Você justifica absolutamente tudo, que nem a gente já comentou na semana passada, né? Como isso bomba no zap do tiozão. Agora, é preciso colocar um outro elemento nessa discussão. As questões nacionalistas. As questões nacionalistas, elas são essenciais para compreender o que aconteceu na América Latina. Dentre esses eventos nacionalistas, destaco com vocês, né, a partir de agora, o caso argentino. O caso argentino começa aí na sua página 541. O caso da Argentina é muito interessante. Muito interessante. A Argentina, ela é um país que, durante o século XIX, início do século XX, ela manteve aquela linha de economia primária exportadora, que nem Cuba. Só que a Argentina, ela fez essa opção mesmo, né, de manter uma linha primária exportadora. Por quê? Porque seguia-se a orientação econômica daquela época. O que se pensava, né, de orientação econômica naquele contexto? É necessário que um país faça o melhor produto para exportação e assim ele vai ser imbatível. E acreditava-se que um país exportando trigo, exportando soja, exportando arroz, exportando pecuária, ele seria tão bom nisso, tão bom, que compensaria tudo que ele tivesse que comprar de tecnologia e de gêneros industrializados. Eu sei, parece uma coisa tosca, né? Achar que o que nós vendemos de soja pode se equiparar ao que a gente compra de carro, né? Compra de software, compra de tecnologias, de aplicativos. Claro que o volume da soja é maior, mas o valor agregado por produto é muito menor. Você vai lá comprar um aplicativo baratinho, comprou, pagou, veio o link para você, você já está usando o aplicativo, beleza. Tá, mas espera aí.
o cara só te mandou isso. Soja, para a gente vender para o outro lado do mundo, tem que mandar para lá. Então, tem toda uma questão, né, de valor agregado da tecnologia. Ela pode ser mais barata, mais acessível, mas ela tem um custo operacional de transporte zero, praticamente. Você baixa o teu software da internet e compra licença e manda. Não procure lá, né, na Baía do Pirata o negócio lá para quebrar o software, né, para conseguir o crack, né? Não faz isso, né? Não, faz sim, faz sim. Então, essa prática, né, você começa a perceber como que não tem como você competir um produto tecnológico com um produto primário exportador. Mas no século XIX, até a crise de 1929, essa era a percepção que se tinha sobre economia. É a teoria das vantagens comparativas, do Davi Ricardo. Pessoal aí que vai fazer prova de vestibular para o curso de economia e que cai, né, essas coisas loucas, tipo matemática e história na segunda fase, né? Existem dois cursos que têm segunda fase esquisitas: economia, com matemática e história, e agronomia, com matemática e biologia. Então, não vai ser uma prova específica para o curso de economia, mas você vai estudar, né, as teorias econômicas e vai encontrar lá o Davi Ricardo e a teoria das vantagens comparativas. No que consiste? O país que produz um determinado gênero se especializa naquilo, consegue fazer mais barato que todo mundo e melhor que todo mundo, e assim ele pode comprar o produto que ele não tem. Pois é, o problema é que a América Latina era primário exportadora. E a Argentina, ela seguiu essa linha. Tanto que a Argentina, né, ela passa até por uma modernização nos anos 20, com os governos assim que querem criar uma certa infraestrutura, criar um metrô em Buenos Aires, né, criar rodovias, integrar o país, mas não avançam na industrialização, mantém a característica primária exportadora. Inclusive, esses governos argentinos mais democráticos, a chamada UCR, né, a União Cívica Radical, visava tirar os latifundiários do poder e colocar assim, uma industrialização de bens de consumo, uma coisa mais urbana, que é justamente, né, quando Buenos Aires ficou a cara de Gotham City. A história, portanto, né, dessa União Cívica Radical na Argentina é de fazer uma Argentina moderna. Inclusive, eles instituíram o voto secreto para todos os homens na década de 20. Essa é a modernização. Claro que você pensa, pô, mas não permitiram voto para a mulher? Aí é que tá, né? A discussão já existia, já havia movimentos sufragistas, né, na época. Inclusive, você que assistiu ou vai assistir o Enola Holmes, né, tem uma pegada bem feminista do século XIX, bem interessante, o filme aí sobre o Sherlock Holmes, que é sobre a irmã do Sherlock Holmes, a Enola Holmes, tem lá naquela plataforma, né? Adorou, né? Muito bacana, né? O pessoal aqui também curtiu bastante aqui em casa, né? Até por conta, né, dessa história, né, de uma mulher, não é a história de um homem, é a história de uma mulher. Isso é bem legal, né, porque não é uma coisa que nós estamos inventando sobre o Sherlock Holmes, é já um livro relativamente antigo, né, de uma autora que fala da irmã do Sherlock Holmes. E assim, para quem gosta do tema sobre a questão dos feminismos, né, os movimentos sufragistas do século XIX, vai curtir. E se você já assistiu e quiser ir um pouquinho mais adiante e ler mais coisas sobre, né, o feminismo, tem muita coisa legal publicada no final do século XIX e início do século XX. Eu vou aqui recomendar para vocês 2 livros, tá? 2 livros que tratam desse tema e que são livros publicados na época. O primeiro é A Cidade das Mulheres. É um livro antigo, é um feminismo, né, da época, mas é o livro que inspirou, em parte, o professor Marsden a criar a história da Mulher Maravilha, uma das grandes influências, né, que o professor Marsden teve, né, de um país só de mulheres. É bem legal mesmo, escrito no contexto da Primeira Guerra Mundial. E tem um outro que o título no Brasil, né, ficou horrível, o título no Brasil, ficou horrível. Mas ele também é feminista, que chama-se
as mulherzinhas. Aqui no Brasil, o termo mulherzinha, né, tem um sentido pejorativo, mas em inglês, né, as pequenas mulheres, né, que seria, digamos assim, o título original, as Little Women, ela tem aquela coisa assim de as pequenas mulheres de baixa estatura, mas grandiosas em suas ações. Então, aí, 2 títulos aí para você que gosta do tema. E se você curte esse assunto, gosta desse tema, né? A minha filha também gosta, minha filha é estudante, ela gosta muito do tema, está fazendo faculdade. Você pode, inclusive, entrar em contato com ela, que ela vai ter mais um bando de livro para recomendar para você, muitos mais, né, do que os que eu sei, porque ela gosta de estudar justamente isso, né? Ela tem, assim, muitas indicações. Para quem não a conhece, né, estou mandando aí para vocês o nome dela, vocês acham ela aí pelas redes sociais, né? Ela vai te atender, vai te indicar, enfim, né? Ela tem vasto conhecimento sobre isso, gosta muito de estudar sobre isso aí, conhece mais que eu, inclusive. Bom, seguindo adiante, a gente tem, portanto, né, durante essa virada aí do século XIX para o século XX, uma Argentina tentando se modernizar. O Partido Nacional dos Latifundiários contra a União Cívica Radical, a UCR, que era esse movimento mais de modernização, contava assim com gente da cidade, mais urbano, mais burguês. E a UCR consegue eleger o presidente da Argentina em 1928. Consegue finalmente, né, eleger um presidente, né, que é o Hipólito Yrigoyen. A vitória do Hipólito em 1928 não podia ter vindo num pior momento, porque assume um governo mais progressista dentro da Argentina, né, em Buenos Aires, mas esse governo assume bem num contexto de crise internacional, bem num contexto de crise internacional grave, que é a crise de 1929. Tanto que o governo do Hipólito Yrigoyen não termina, o governo dele não conclui, não consegue terminar, em meio a uma grave crise econômica que foi a crise de 29, a crise de superprodução. E esse governo é interrompido por um golpe militar em 1930. Aqui um detalhe curioso, né? Porque vocês aí que estudam história do Brasil, com o professor Augusto e tal, curtem história do Brasil, a gente tem no mesmo ano, em 1930 também, um golpe de Estado aqui no Brasil, que é a Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder. Lá na Argentina, há um golpe militar que encerra o governo do Yrigoyen e começa uma ditadura militar na Argentina. Essa ditadura é chamada de a Década Infame. Os próprios livros de história, né, chamam a década de 30 de a Década Infame, quando o general, sempre tem um general, né, golpista, né, pronto para tomar o poder na América Latina. Sempre vai ter um general disposto a isso. Em 1930, é o Uriburu, o nome desse general. Vou colocar aí o nome dele. Uriburu. Uriburu, ele toma o poder em 30 e começa uma desgraça de um governo com fraudes eleitorais, censura, repressão, execuções, prática de tortura, tudo que você possa imaginar de um governo, né, ditatorial na América Latina, seja ele militar ou civil, vai para essas práticas. O problema, né, que quando a gente fala disso, parece que não, os militares não fizeram isso, como se eles não tivessem uma agenda própria e um projeto próprio de governo, né? Lá na Argentina, o Uriburu, ele foi responsável pela chamada Década Infame. Ele vai governar a Argentina, e ele vai ser tão horrendo, ele vai ser tão absurdo nas práticas governamentais dele, que ele foi deposto pelos próprios militares. Em 1943, um novo golpe militar, uma dissidência, né, do Grupo de 30, toma o poder, dá um golpe de Estado e inaugura, portanto, a era Perón na Argentina. O Perón, ele era um militar, ele era coronel do exército argentino, coronel Juan Domingo Perón. O Juan Domingo Perón, ele é coronel do exército, ele apoia o golpe militar de 43, ele fazia parte de um grupo de oficiais do exército argentino que ficou conhecido como GOL, GOL com U, né? Não GOL com L, significa Grupo de Oficiais Unidos, né? Ou seja,
uma coalizão de militares do exército, de oficiais do exército argentino, que tinham uma proposta de governo, tinham uma agenda política a cumprir. Eles tomam o poder em 43, o Perón é o grande nome, né, desse grupo de oficiais unidos, ele é o grande nome, tanto que no novo governo ele tem 3 cargos, isso mesmo, 3 cargos. Ele é vice-presidente, ele é ministro da guerra e é ministro do trabalho. Ou seja, se o presidente fizer besteira, ele assume. Se o presidente fizer besteira, ele pode dar um golpe de Estado porque é ministro da guerra. E ele tem o apoio popular porque é ministro do trabalho. E aqui as semelhanças com Getúlio Vargas chegam ao ápice. Por quê? Porque o Perón ele vai fundar um grupo chamado Grupo Laborista, né, dos trabalhadores argentinos, vai incentivar a sindicalização, vai nomear os líderes dos sindicatos, que nem foi feito aqui no Brasil, né? Na época pelo Ministério do Trabalho, ele nomeava o chefe de sindicato no Brasil, então todo operário brasileiro tinha que ser sindicalizado, mas o sindicato era comandado pelo governo na figura do ministro do Trabalho. Lá na Argentina também. Também é criado seguro-desemprego, estabilidade profissional, é criado carteira de trabalho, e o nosso Perón lá, né, o Perón deles lá, que é o nosso Vargas aqui, cria o 13º salário também, que aqui no Brasil tem um nome chamado de abono de Natal, né, ao nosso 13º salário aqui, abono de Natal. E lá na Argentina tem um nome que é absurdo. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, porque eu estava conversando com um portenho, né, com um cara de Buenos Aires uma vez, e ele falou, pretendo ir ao Brasil. Quando? Quando mi aguinaldo chegar. Eu falei, quem? Aguinaldo? Quem é o Aguinaldo? É o de um parente teu? Não, Aguinaldo é o nome do 13º salário lá na Argentina, né? Então, se você vê, estou esperando o Aguinaldo chegar, é porque o cara está esperando o 13º dele lá na Argentina. O Aguinaldo, criado lá pelo Perón nos anos 40, né, garantiu, portanto, aí, né, esse apoio dos trabalhadores ao Perón. E ele faz, né, as massas trabalhadoras apoiarem ele. Assim como Vargas aqui no Brasil, né, no final dos anos de governo dele, no final do Estado Novo, ali por 43, 1944, o Getúlio já começou a regimentar forças sindicais a favor dele, surgindo lá aquele movimento do Queremos Getúlio aqui no Brasil, né, que é o queremismo, que foi um movimento apoiador do Vargas naquela ocasião. Então, a história do queremismo no Brasil, o Queremos Getúlio, parecido lá com o peronismo na Argentina. Lá também ele era chamado de pai dos pobres. Só que o Perón, ele tinha uma vantagem, né, grande, né, porque o Perón ele se casou com uma ex-atriz chamada Eva Duarte. A Eva Duarte, ela se casa com Perón, daí fica Eva Perón, a Evita Perón. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dela, né? Se você já foi à Argentina, é impossível não ouvir falar dela, mas provavelmente já conhece, né, a história da Evita mais ou menos. A Evita Perón, ela se torna a primeira dama da Argentina e ela vai ser a protagonista de vários movimentos sociais, inclusive na defesa do direito de voto. E o Perón vai se perpetuando no poder, vai se perpetuando, vai conseguindo apoio dos trabalhadores, faz uma pequena mudança trabalhista na área rural, criando o Estatuto do Peón, né, que é uma espécie de lei trabalhista para trabalhadores rurais. Nem o Vargas fez isso no Brasil, nem o Vargas. O Vargas fez uma legislação trabalhista, a CLT, para trabalhadores urbanos. O trabalho rural não foi regulamentado na era Vargas. Sabe quem que regulamentou o trabalhador rural? Apenas na década de 60, em 64, com a aprovação do Estatuto da Terra, que daí teve uma regulamentação para os trabalhadores rurais. Mas nos anos 30, o Vargas não fez, nem nos anos 40. Lá o Perón ousou, né? Ele fez uma legislação trabalhista mínima, pequena, para o trabalhador rural. Pelo menos o governo percebeu, existe um trabalhador invisível, que é o trabalhador rural, porque ele não tem registro, mas ele está lá, ele contribui para a produção nacional, ele está contribuindo para a sociedade, mas ele não está oficialmente trabalhando, a gente precisa dar uma legislação para ele. Claro que essas medidas mais progressistas do Perón causaram problema.
causaram um problema, e ele foi retirado do poder por um golpe de Estado. Esse golpe de Estado que retira o Perón do poder, manda exilá-lo, mandam ele para uma ilha, a ilha de Martí Garcia, e ele fica lá isolado, não pode voltar para Buenos Aires de jeito nenhum. Adivinhe o que as grandes massas de trabalhadores fizeram? Encheram aquela Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, para pedir a libertação de Perón. Será a população e seus movimentos capaz de pressionar o governo para libertar Perón de seu exílio em Martí Garcia? Será Perón o novo presidente da Argentina, dessa vez eleito nos braços do povo? Terá o peronismo futuro promissor na história de Buenos Aires e na história da Argentina? Esse é o evento histórico que trataremos na semana que vem. Até lá. Não perca. Um abraço a todos e até. Tchau para o professor Capivara. Manda tchau. 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 Tchau a todos. Todo mundo se cuide. Tchau, Júlia, Daniel, Olivia, muito obrigado. Tchau, Anne, até a próxima. Tchau, Mariana. Tchau, tchau, Olivia, de novo, gostou, né? Tchau, Isadora. Tchau, tchau, gente, até. Que bom, né? Se você achar algum filtro e cenário que você acha que eu vá gostar, que serve para alguma coisa, mande para mim, eu vou gostar muito. Mande para mim. Tchau. Ah, sim, eu vou arranjar lá o trecho do presidente e mando para vocês. Assim que essa aula baixar no computador aqui, eu já faço a edição, tá bom? Bom, vocês vão ver ela inteira depois lá no YouTube também, né? Daí vocês vão lá no ponto. Obrigado, Bruna. No final das contas, né, é a satisfação de vocês que interessa. Aquele nosso de milhões na minha conta ajuda também um pouco. Bom final de semana para vocês, bom almoço. Valeu. Valeu, Homero. Tchau. Adoro teus livros. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.